The Last of Us foi um dos jogos mais marcantes, mais elogiados e mais premiados de sua geração. E agora, para a alegria dos fãs, ganhou uma adaptação em formato de série pela HBO, tendo no comando ninguém menos que um dos criadores da premiada minissérie Chernobyl. Mas será que o negócio ficou bom mesmo? Para descobrir, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje é dia da gente falar de uma das séries mais aguardadas de 2023, que até o momento que eu tô gravando esse vídeo tem apenas 2 episódios lançados, mas já é um dos grandes sucessos do ano. Elogiada pela crítica e principalmente pela legião de fãs do jogo original, a série da HBO tem como criadores Neil Druckmann, o criador do jogo original The Last of Us, e Craig Mazin, o vencedor do Emmy pela minissérie de sucesso Chernobyl. Na mão desses dois já era de se esperar que ia vir coisa boa, e agora que o negócio finalmente foi lançado, podemos dizer com satisfação que as expectativas foram cumpridas com louvor. Por mais que seja mais um exemplar do já saturado subgênero de zumbis, The Last of Us possui diversos méritos que a tornam um destaque absoluto em meio a tanta coisa genérica que existe por aí sobre o tema. Mas antes de eu começar a falar da série em si, já aproveita aí para se inscrever aqui no Cine Horror 101. Aqui eu tô sempre falando sobre os novos lançamentos de terror, sobre subgêneros e filmes clássicos e, claro, dando muita dica de filme para ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Aproveita também e segue o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Se inscreveu? Seguiu? Então bora falar de The Last of Us. A série conta a história de Joel, um carinha lá, meio burucutu, cuja filha morre em meio ao caos da deflagração de uma epidemia zumbi. Passados 20 anos do acontecimento, Joel vive em uma sociedade pós-apocalíptica com o seu irmão Tommy e com a sua companheira Tess. Essa sociedade é comandada por uma ditadura militar com um punho de ferro e tem um grupo rebelde ali que está tentando tomar o poder. No meio dessa treta toda, o Joel se vê incumbido de levar uma jovem garotinha chamada Ellie até um ponto lá determinado onde ela vai ser entregue ao grupo de rebeldes. Ao longo dessa jornada, os dois vão ter que aprender a conviver um com o outro enquanto enfrentam diversos perigos entre infectados e outros humanos. Assim como no jogo e também como em outras produções sobre zumbis, como o Extermínio lá de 2002 e a própria série The Walking Dead, em The Last of Us a gente tem uma inclinação muito maior para o lado mais emocional, intimista e humano do que para a ação desenfreada ou para o terror latente, que, embora estejam aqui presentes, não são o foco principal da narrativa. Nesse sentido, a série se beneficia de uma primorosa construção de personagens, estes sendo explorados aí pelo viés mais humano possível, com o foco da narrativa estando nos seus dramas, nos seus traumas e nas suas relações interpessoais. O roteiro e a direção pesam a mão ali na construção de uma carga emocional muito forte desde os primeiros minutos da série. O resultado disso são personagens muito humanizados e muito bem desenvolvidos, com os quais é muito fácil a gente se identificar e se importar, e também, é claro, junto com os quais a gente sofre e se desespera. E é interessante como esse tom mais emotivo e humanizado funciona tanto no nível dos personagens tomados individualmente, quanto no âmbito mais geral da sociedade que se desenvolve naquele mundo pós-apocalíptico. A dinâmica dessa sociedade, os conflitos entre grupos políticos antagônicos e a inserção dos personagens principais nesse cenário todo são elementos que a narrativa aborda a partir desse mesmo viés, ou seja, tendo o fator humano como principal foco. A partir disso a gente tem um desenvolvimento coeso, em que a trama se desenrola de uma forma muito fluida e natural, sem que nada pareça deslocado ou forçado em nenhum momento. Em outras palavras, isso significa dizer que tudo soa muito verossímil, mesmo se tratando de uma situação pra lá de fantasiosa, sendo muito fácil pra gente se colocar na situação dos personagens e imergir com tudo na história. O fato de que nada é explicado de maneira demasiado expositiva contribui muito para a construção dessa fluidez e naturalidade do desenvolvimento. Algo que, somado à utilização do fator humano enquanto condutor da trama, como foi dito anteriormente, colabora para que The Last of Us se destaque não necessariamente pela história que conta, mas pela forma como faz. Ou seja, com excepcional qualidade e excelência.
E vale pontuar também que toda essa primazia narrativa vem envolta em uma estética primorosa, com uma fotografia belíssima e com enquadramentos ali que emulam cenas dos jogos, para o deleite dos fãs. Referências essas que são suficientemente bem encaixadas a ponto de não parecerem forçadas ou desnecessárias. Tudo uma lindeza. Agora, no âmbito dos zumbis, que é o que poderia aproximar The Last of Us do que há de mais clichê dentro dessa temática tão saturada, pode-se dizer que a série consegue se diferenciar bastante da grande massa de produções desse subgênero, tendo uma personalidade muito própria e se tornando, assim, muito mais do que uma obra genérica sobre apocalipse zumbi. É claro que isso é muito mais mérito do jogo do que da série, mas ao adaptar fielmente esse primeiro, a segunda ganha corpo, identidade própria e um diferencial extremamente positivo em relação a outras obras com essa temática. E agora, falando tanto do jogo quanto da série, eu acredito que a grande cereja do bolo na construção desse diferencial seja a utilização não do vírus, como de costume, mas sim de um fungo enquanto agente responsável pela epidemia zumbi. No campo do design dos infectados, isso resulta em criaturas extremamente bizarras e asquerosas, que vão ser certamente um gatilho pra galera aí que tem tripofobia. Pra quem não sabe o que é tripofobia, pode pausar o vídeo aqui que eu vou deixar aqui um textinho explicando rapidamente do que se trata. E se tu quiser uma referência visual, o que eu não recomendo é só jogar lá no Google. São cabeças ali tomadas por cogumelos, ramificações subindo pelas paredes e aqueles pelinhos bizarros saindo da boca dos zumbis, tudo fazendo parte de um conjunto extremamente nojento, capaz de causar tanto arrepios na espinha quanto embrulhos no estômago. Além disso, essa questão dos fungos também é interessante por possibilitar alguns comentários sutis acerca do aquecimento global, como a gente vê naquela cena introdutória do primeiro episódio. Se isso é biologicamente plausível de alguma forma, eu não sei dizer, até porque eu não tenho nenhum conhecimento nessa área. Mas o que eu posso afirmar com certeza é que dentro da proposta da série, isso tudo funcionou, que é uma beleza. E se tu aí que está assistindo tem algum conhecimento nessa parte mais biológica, sobre fungos e tudo mais, deixa aqui nos comentários para explicar um pouco pra gente se isso seria possível ou não, beleza? E bom, é claro que nem a narrativa bem feita, nem a estética bizarra dos infectados funcionariam decentemente se elas não fossem encaixadas de um jeito correto. Felizmente, meus queridos e minhas queridas, isso é outro grande acerto de The Last of Us. Do tenso e assustador ao frenético e caótico, as cenas de ação / terror são capazes de nos deixar roendo as unhas, numa agonia absurda. Até porque, com toda essa bela construção de personagens que a série faz, não tem como a gente não simpatizar com os personagens, se importar com eles e querer que eles sobrevivam. E acredite, quando um ou outro acaba não sobrevivendo, é uma tristeza que dói na alma. Penso eu que esses momentos sejam daqueles em que a gente pode experienciar toda a imensa qualidade da série. Isso porque junta tanto o aspecto do terror, que ela faz muito bem, como o aspecto dos personagens que são muito bem desenvolvidos. São nessas cenas, em especial, que esses dois aspectos aparentemente distintos conversam entre si, resultando em toda a imersão e consequente apreensão que a série busca causar no espectador. Por isso tudo, mesmo a gente estando recém em janeiro, acho que já dá para afirmar com bastante segurança que The Last of Us é um dos grandes sucessos de 2023. Uma série excelente que vai agradar tanto os fãs do jogo original, quanto aqueles que nunca tinham ouvido falar dessa obra antes. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, caso tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aí embaixo as suas impressões desses primeiros episódios de The Last of Us. E claro, comentem aí se vocês concordam com a minha análise, porque com certeza essa série ainda vai dar o que falar. No mais, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!